Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto que cria o Programa Nacional de Crédito ao Jovem Empreendedor. O relator dessa proposta na comissão foi o senador Irajá, do PSD de Tocantins, que está aqui conosco. Senador, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, cara. Senador, empreender hoje já é difícil, né? Quando a gente fala em empreender, os jovens empreendedores, esse é um desafio maior ainda. Qual a importância da criação desse programa, senador? Bom, primeiro é importante que as pessoas saibam que hoje no Brasil, segundo o próprio IBGE, nós já temos, infelizmente, 17 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que nem trabalham e nem estudam. É uma nova geração que está sem perspectiva, ou para entrar no mercado de trabalho, ou mesmo para empreender, né? Montar seu pequeno negócio, criar a sua startup, um pequeno comércio. Então, é um papel do Executivo e também aqui do Legislativo, do Senado e da Câmara, criar instrumentos que possam estimular essa nova geração a empreender, a montar o seu próprio negócio. Por isso, a gente precisa louvar esse projeto de autoria do senador Everton, que cria essa política nacional para poder criar ferramentas que possam incentivar esses jovens a poder montar essa pequena empresa. E quais são as exigências desse programa? Quais são as condições para que um jovem possa ter acesso a esse crédito? Na verdade, o programa não é excludente, pelo contrário, ele é inclusivo. Todo jovem que estiver nessa faixa etária, né, até os 29 anos, o programa alcança. O que nós precisamos agora, isso já entra na regulamentação depois do projeto, se aprovado na Câmara, porque ele foi terminativo na CAI e agora segue a Câmara dos Deputados, é definir com o próprio Executivo, na regulamentação, quais vão ser as ferramentas. Além do crédito, que é necessário, né, para você ter um capital para montar e investir na pequena empresa, o capital de giro, sem isso a empresa não funciona, que o jovem venha montar. Mas a gente precisa também simplificar a abertura da empresa, desburocratizar esse funcionamento da empresa. Precisamos qualificar o jovem, né, através de cursos técnicos e profissionalizantes, para ele poder aprender a fazer gestão financeira do negócio. Então, é um desafio enorme. E esse programa que o senador Everton, como autor do projeto, apresentou no Congresso Nacional, ele amplia esse debate em várias frentes. O crédito é uma dessas ações que são importantes para poder estimular o ambiente de negócio. E de onde vai vir esses recursos para financiar esse crédito? Também é um dos pontos que deverão ser discutidos na regulamentação. Se vão ser criados, por exemplo, um microcrédito para investimento e capital de giro, que é um financiamento. Essa é uma modalidade. Ou se vão ser recursos também repassados a fundos perdidos, a fundo perdido. Também pode ser um outro instrumento. Então, nós vamos agora, com a política criada para a criação do microcrédito para os jovens, nós vamos estabelecer um diálogo com o Executivo para a gente poder definir quais serão as ações e aonde essas ações vão alcançar esses jovens que sonham em ter o seu pequeno negócio, a sua empresa funcionando e gerando emprego e renda, que esse é o maior objetivo do projeto. E a proposta, ela atende também, senador, uma exigência do Estatuto da Juventude, não é isso? Isso, o próprio Estatuto da Juventude tem essa previsão, que é dever do Estado brasileiro, do Executivo e também do Congresso Nacional, a gente criar essas ferramentas. Então, esse início, esse pontapé inicial do projeto, ele vai abrir um amplo debate entre vários ministérios dentro da estrutura administrativa do governo, para que essas várias ações elas possam ser convergentes. Você tem o crédito, você tem a capacitação, você tem a simplificação da abertura da empresa, tem um custo tributário para manter também essa pequena empresa. Então, todas essas vertentes, elas precisam caminhar juntas, porque só assim nós vamos combater esse grande e grave problema que é essa geração neném, que são quase 17 milhões de brasileiros, que nos deixam muito preocupados. Senador, o projeto o texto que foi aprovado foi um substitutivo, se não me engano, que já veio da CDH, que era um substitutivo do senador Nelson Trade, é isso? Houve alguma mudança significativa em relação à proposta inicial? Não, foi feito um debate dentro da Comissão de Assuntos Econômicos, mas não foi apresentado nenhuma emenda relevante que pudesse alterar o teor ou o conteúdo do projeto. Senador, uma das exigências que está prevista lá é a apresentação, dentro dessa questão da simplificação que o senhor falou, tem que apresentar fiança solidária ou outra forma de garantia.
Isso nem sempre é tão fácil, né? Às vezes até pessoas que já têm alguns recursos, fica difícil conseguir apresentar essa garantia. Como seria isso, senador? O conhecido aval, né? Você achar um avalista é muito difícil, né? Às vezes você consegue o seu pai, sua mãe, seu irmão, né? Um ente querido, mas é um limitador para a obtenção do crédito. Por isso, pode ser discutida a possibilidade do próprio Tesouro ser o avalista, assim como aconteceu na pandemia. Na pandemia, o Pronamp, nós tínhamos o governo, né, o Tesouro Nacional, como fiador das micro e pequenas empresas que receberam aqueles aportes de financiamento para que as empresas conseguissem manter, né, pudessem respirar durante aqueles 2 anos da pandemia. Pode ser uma solução também. Os jovens, eles têm aquela dificuldade, porque às vezes ele exige experiência, mas ele não consegue ter experiência porque ele ainda não tem o primeiro emprego. Isso também pode facilitar, criar experiências para que esses jovens possam também se inserir no mercado de trabalho de outras formas? Sem dúvida, nós temos algumas matérias aqui, inclusive eu apresentei um projeto de minha autoria aprovado no Senado que está na Câmara, que é a nova lei do primeiro emprego. É um incentivo que o governo dá às empresas para contratar jovens de 16 a 29 anos que ainda não tiveram a primeira anotação na carteira de trabalho. Essas empresas vão ter durante 1 ano, é apenas um empurrão nesse jovem para ele entrar no mercado, que ele não tem experiência, como você disse bem, isso é um limitador, mas ele vai ter o incentivo do não pagamento do INSS patronal, que é 20% sobre a folha, é um custo elevado para as empresas, isso inibe a contratação dos jovens, e entre contratar um jovem e contratar um profissional já com experiência, em igualdade de condições, é claro que a empresa vai optar em contratar esse profissional já experiente. Além disso, tem a previsão da empresa capacitar o jovem, que isso requer um investimento nesse primeiro ano, e, além disso, há também da parte do jovem um sacrifício, que é o FGTS. Né? O FGTS é 8% e passa a ser recolhido 2% apenas no primeiro ano. Passou o primeiro ano, vira seletista normal. É apenas um estímulo para que ele possa ingressar no mercado de trabalho. É uma característica muito do seu mandato, né, senador? Criar políticas públicas também que possam favorecer os jovens, né, senador? Sem dúvida, porque o pior drama é você ter 17 milhões de jovens sem perspectiva, sem trabalhar ou sem empreender. Então, é papel do legislador, é papel do governo criar as condições na economia, no ambiente de negócio, que estimule essas empresas a darem oportunidade a esses jovens. Isso requer um sacrifício de todos, da União, da empresa que está investindo nesse jovem, capacitando, e do próprio jovem, que está abrindo mão de um direito dele pelo período de 1 ano. Então, se houver essa força-tarefa de todos que são interessados, eu acho que nós vamos conseguir avançar e muito. Nessa proposta específica, ele fala o seguinte, que o crédito deve ser destinado à aquisição de máquinas de produção, equipamentos em geral e programas de informática, bem como ao provimento de capital de giro, que é uma coisa que o senhor citou aqui também. Tudo isso aqui são instrumentos difíceis se você não tem um estímulo, se você não tem a quem recorrer, né, senador? Não adianta a gente criar apenas uma política do crédito, porque imagine você financiando um jovem ainda sem experiência, né, como empresário, e ele não tem a qualificação ainda técnica para poder gerir esse recurso. Por isso é importante a gente fazer um trabalho que seja complementar. Você garante o crédito, mas o jovem precisa se qualificar na gestão financeira, na gestão do negócio, e você também tem que criar um ambiente saudável para ele poder abrir a empresa sem burocracia. Se você conseguir conjugar essas 3 ações, certamente a perspectiva dele ter uma carreira bem-sucedida é muito maior. Se você só se preocupar com crédito e não capacitá-lo, as chances desse projeto, desse negócio não prosperar são enormes. A proposta, então, segue para a Câmara? Já tem alguma conversa com os deputados para conseguir alguma agilidade nessa matéria? Olha, nós aprovamos agora, né, recentemente. Eu vou certamente, sabendo quem for o relator na Câmara, o deputado, que assumir essa mesma responsabilidade que eu tive aqui, eu quero, obviamente, fazer o contato para que a gente possa alinhar
né, para que o projeto não possa ser tão alterado ao ponto de desvirtuar o objetivo do conteúdo principal. Então, a ideia é que a gente faça em comum acordo, afinado aqui com o Senado e a Câmara, para que o projeto possa avançar na Câmara e, se possível, já ser sancionado, nem precise voltar para o Senado. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez aqui pela sua presença. Obrigado a você pela oportunidade. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.